Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que assistiram meus 2 vídeos anteriores e principalmente esse último vídeo que eu postei falando sobre as compras dos meus materiais para a faculdade. E no finalzinho do vídeo eu acabei falando que eu tinha 2 inscritos e, gente, eu já estou com 7 inscritos. Pode ser até uma forma de algumas pessoas criticarem, mas vocês não têm noção como eu fiquei feliz. A cada dia que eu via aumentando mais e mais os inscritos. E de verdade, no fundo do meu coração, eu fiquei muito, muito feliz em ver que cada dia que eu olhava, cada vez que eu entrava no YouTube, que eu olhava que tinha 2, 3, 4 visualizações e que a cada vez eu tinha um inscrito e alguns comentários. E de verdade, gente, não é de uma forma jocosa, eu não tô falando de boca pra fora mesmo, mas eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu quero agradecer no fundo do meu coração. E quero aproveitar a oportunidade também de pedir para vocês também se inscreverem no canal, mostrarem para outras pessoas, pedirem para que as pessoas também assistam esses vídeos que eu tô fazendo com todo carinho, gente, para vocês. Tá sendo bem difícil eu ter que ficar gravando, trabalhando, estudando, afazeres de casa, mas eu não pretendo parar, né, com o canal. Eu vou continuar porque a cada dia que eu vejo que eu posto alguma coisa e que alguém assiste ou que faz algum comentário, gente, é muito gratificante. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, fazer algum comentário, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Não deixe também de falar, olha, não ficou bom dessa forma, tenta fazer dessa outra forma, gente, para vocês poderem me ajudar. Porque às vezes a gente não tem ideias, né, do que mostrar para vocês. Eu fiz outros tipos de vídeos, mas acabei não postando porque eu acho que não seria interessante. Então eu preciso saber o que vocês querem ver. Claro, relacionado à área da psicologia, né, que é o meu curso. E hoje esse vídeo, gente, então se inscreva aqui no canal, tá bom? E não deixe de comentar. Aperte também o sininho para que os próximos vídeos vocês sejam comunicados, né, antes dos outros, tal. E esse vídeo eu vou falar para vocês sobre como foi a minha primeira semana na faculdade. Então eu não consegui gravar essa semana e hoje eu tirei um tempinho só para fazer isso para vocês. Então eu preferi esperar, né, terminar a semana para eu ter alguma coisa para contar para vocês e aconteceram várias coisas, né? E uma delas é que eu estava numa faculdade e faltando aproximadamente 2 dias, bom, vou começar do início. Eu me inscrevi em março, né, desse ano para a faculdade de psicologia. E quando eu fui fazer a minha inscrição, né, eu já tinha ido em outras faculdades que me aceitariam na graduação, devido a eu já ter uma graduação, então eu não precisaria fazer um novo vestibular. E aí eu fui nessa faculdade que eu estava matriculada em março. E a moça lá da matrícula falou o seguinte, olha, fecha logo porque estão acabando as vagas. E eu achei a faculdade assim maravilhosa. A estrutura dela era muito moderna, a biblioteca assim gigante. Então aquilo ali abriu os meus olhos assim e eu falei assim, bom, eu acho que eu não vou perder essa oportunidade não. E eu acabei me inscrevendo nessa faculdade X em março. Faltando 2 dias para começar as aulas, que foi dia 31 de julho, então foi dia 29. Quando ficou faltando 2 dias, era numa sexta-feira, às 4 horas da tarde, a coordenação entrou em contato com as pessoas que tinham se inscrito no vestibular. Eu tinha escolhido o turno matutino, não, eu tinha escolhido o turno vespertino e algumas pessoas tinham escolhido o noturno. E aí a gente participou dessa reunião e a coordenadora disse que não tinha formado turma, ou seja, a gente foi enganado, né? Porque ela falou que tinham poucas vagas, a gente questionou, né, a fala da moça, né, que fez com que a gente corresse contra o tempo e a coordenadora deu algumas sugestões pra gente. A distância dessa faculdade que eu estaria para minha casa é aproximadamente de 20 a 25 minutos.
e ela deu algumas opções pra gente. Ou a gente passava pro turno da manhã, tanto o pessoal do vespertino quanto o noturno passava para de manhã, ou a gente ia para outra faculdade que era em uma outra cidade. E a distância é aproximadamente 1 hora, 1h20 da minha casa. E eu acabei aceitando o período da manhã. Tive que falar com a minha chefe para poder mudar totalmente meu horário, ela aceitou e eu fui o primeiro dia na faculdade. E eu gastei 45 minutos. Por quê? Eu gastei 45 minutos porque o horário da manhã é horário de pico. Então, eu me atrasei, acabei saindo muito cedo de casa e cheguei atrasada na faculdade. E aí eu fiquei pensando, são 5 anos de faculdade. Gente, eu vou pegar esse trajeto, né, praticamente durante 5 anos. Então, eu vou tentar ir para outra faculdade. E aí fui numa faculdade que eu já tinha ido aqui perto da minha casa, aproximadamente 10 minutos. E nesse dia que eu fui fazer a matrícula, iria começar a faculdade mesmo, o dia da aula. E aí eu acabei me inscrevendo. Só que lá na outra faculdade eu já tinha pago o semestre inteiro. Mas mesmo assim, eu entrei pela segunda graduação, não precisei fazer prova. Fiz apenas uma redação contando o porquê que eu escolhi psicologia e entreguei o meu diploma da minha primeira graduação, que é de enfermagem, né? E aí eu comecei a fazer. Então, assim, da primeira semana, que foi na segunda-feira, até sexta-feira, que foi ontem, eu vou contar para vocês quais são as matérias que a gente viu, o que a gente... como que foi, né, o desenrolar dessa semana. Eu vou contar tudo para vocês. Então, gente, na minha sala, ela tem aproximadamente, nessa nova faculdade que eu estou, né? Eu comecei na segunda-feira e na minha sala tem aproximadamente 40 alunos, onde é misturado o primeiro semestre junto com o segundo semestre. E a faixa etária dos alunos está entre 19 anos e 23 anos. Eu tenho 46 anos. Então, em torno de 75% das pessoas que estão na minha sala têm entre 19 e 23 anos. E deve ter aproximadamente umas 5, 6 pessoas que têm entre 35 e 46 anos, acho que até 50 anos. Tem um senhor lá que ele deve ter mais ou menos 50 anos. Então, a faixa etária é mais ou menos essa. Mas a minha primeira impressão que eu tive é que essa adolescência, né, esses adolescentes, que pra mim é da idade do meu filho, então eu tenho uma tendência a falar que são adolescentes, estão saindo da fase da adolescência, vamos dizer assim. Eles me surpreenderam, porque a gente, no primeiro dia de aula, né, a gente foi falar dos nossos medos, das nossas emoções em si, né, do que a gente esperava do curso. E não só o pessoal mais assim da minha idade, né, falou em geral da nossa dificuldade em mexer com a parte tecnológica, né? E rapidamente os meninos entraram, assim, fizeram um grupinho entre a gente e falaram: olha, não se preocupe, a gente vai fazer um grupo e tudo que o professor postar a gente vai ajudar vocês, o que vocês precisarem. Então, assim, eu achei a turma extremamente solista, extremamente solidárias, né, em querer nos ajudar, ensinar. Inclusive, alguns alunos vieram e falaram assim: olha, a senhora quiser, a gente mostra como é que é a plataforma, você quer que eu te ensine? E foi ensinando e até hoje a gente tem esse contato, né? Então, foi mais ou menos isso o primeiro dia. A primeira impressão foi simplesmente maravilhosa. Eu me senti muito acolhida diante deles. E eu acredito que vai dar certo, né, pra mim, apesar toda essa dificuldade, esse medo que eu tô tendo do novo, né, como eu já tinha falado anteriormente. Mas eu acredito que vai ser bem bacana. Então, assim, nós temos algumas disciplinas, são 4 disciplinas que a gente vai ter aula presenciais e 2 elas são em EAD, né? Eu vou ter que ler, gente, porque eu ainda não decorei as matérias, e eu vou ter que ler pra vocês quais são as matérias que a gente tá tendo, tá bom? Então, gente, nessa semana eu já tive as 4 aulas, né? Como eu falei, as 4 aulas a gente já teve até ontem. E a primeira aula que a gente teve, a primeira matéria foi de ações integradoras na comunidade, adolescência e gerontologia.
Ele vai abordar temas relacionados à fase do desenvolvimento da adolescência e a velhice, né? Então a professora já falou mais ou menos como é que vai ser, né? Não vai ter provas nessa matéria, mas vai ter muitos artigos. Ela já deu inclusive um livro pra gente ler, então vai ser um curso também, todos já falaram a mesma coisa, vai ser um curso que a gente vai precisar ler bastante, se dedicar bastante. E eu já comecei a ler alguns livros também, e nos próximos vídeos eu quero já falar um pouco desses livros. Teve uma outra matéria também que a professora já passou 4 filmes pra gente assistir, e eu quero fazer depois a resenha desses filmes que eu vou assistir. Depois eu vou passar para vocês, até de uma forma de indicação. E a segunda matéria nossa é a psicologia, instituições e comunidades. Como a psicologia pode atuar em uma transformação social. Ela vai abordar vários temas, incluindo comoção social. Então, nessa aula também, que foi o segundo dia, se eu não me engano foi na quarta-feira, a gente abordou temas do exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil que teve uma comoção muito grande na sociedade, né? Então a gente deu vários temas, né? A gente formou alguns grupos, e o meu grupo ele falou sobre o período da pandemia, né? Que teve do Covid, inclusive fui eu que falei, né? Sobre a Covid, na época em que o estado do Amazonas, né? Teve aquela falta de oxigênio, né, de respirador, onde teve aquela comoção na sociedade, em que outros estados, até mesmo outros países repassaram algumas verbas para poder comprar esses respiradores, né? Então a gente falou sobre esses temas. Teve outros temas que foram abordados também, como o massacre que houve nas escolas e etc. Então a gente aborda mais ou menos esses temas nessa disciplina, né? A terceira matéria são sobre habilidades de comunicação. Ela vai falar sobre o desenvolvimento do ser humano e vai abordar temas relacionados ao sofrimento humano, ou seja, ele vai trabalhar com as nossas emoções. Essa aula foi ontem, gente, e foi uma aula assim bem... Teve momentos felizes, teve momentos tristes, algumas pessoas choraram porque trabalhar com a emoção da pessoa, né, do que você está sentindo. Então, às vezes a gente está na sala e acha que a nossa vida ou é muito ruim, e a gente tem pessoas assim do nosso cotidiano, ou então agora vai fazer parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano, que está passando por vários problemas, e aí a gente acabou abordando esse tema das emoções. Então, teve hora que a gente se levantou, a gente se abraçou, a gente, né, deu uma palavra. Então, gente, esse curso é simplesmente... não tenho nem o que explicar. Se na primeira semana eu já tive toda essa impressão do curso, eu tô imaginando como é que vai ser o desenrolar, né, disso tudo. Eu tô simplesmente amando esse curso. Eu quero mostrar pra vocês cada detalhe, tudo que eu aprender, eu vou falar aqui pra vocês, tá? E a quarta matéria que a gente vai ter é sobre psicologia da saúde. Ela vai abordar, falar bastante sobre a saúde mental do ser humano e, como um todo, falar sobre o SUS. A gente teve essa aula também, um pouco dessa aula nos 2 últimos horários ontem. A professora falou sobre... teve também algumas dinâmicas, mas a gente vai falar bastante sobre como é a psicologia dentro do Sistema Único de Saúde, né? Como que ela se desenvolve, como que as pessoas conseguem essas consultas através do SUS, se elas são demoradas, o que elas precisam fazer. Então a gente vai abordar isso. E as 2 matérias que vão ser EAD, gente, eu ainda não tive, mas vai ser segunda-feira e um pedaço da terça-feira. O primeiro vai ser ciclo da vida, adolescência, idade adulta e envelhecimento. E a segunda vai ser homem, sociedade e meio ambiente. Essas aulas eu ainda não sei ao certo o que vai ser abordado, mas com decorrer, quando eu assistir as aulas eu vou mostrar para vocês, tá? Então a minha primeira semana foi assim, uma experiência mágica, uma experiência maravilhosa, e eu pretendo nos próximos vídeos já abordar uns temas mais com certo conhecimento, né? Então eu vou ler alguns livros que a professora passou, vou ler esses filmes, vou assistir esses filmes e vou passar para vocês depois o que eu achei desses filmes. Também gostaria que vocês também assistissem. Gente, eu vou pedir mais uma vez que vocês assistam esse vídeo,
faz um like, dá um joinha pra mim, faça algum comentário se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. E eu preciso saber o que vocês estão achando desses vídeos, se vocês querem que eu continue nessa linha, o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Gente, de verdade, no fundo do meu coração, aos meus 7 inscritos, ó, um super beijo e muito, 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 muito obrigada. Tchau!